Estudo Bíblico 2 Reis 22, versos 1 a 20. Josias, o rei bom, 640 a 609 a.C. Veja também 2 Crônicas 34, verso 35. O autor o descreve como o melhor dos reis de Judá, um homem leal a Deus e suas leis que promoveu uma profunda reforma religiosa. No decurso dos seus 31 anos de liderança fiel, o rei Josias seguiu de coração sincero o Senhor e devotou-se a liderar bem o povo. Sua paixão espiritual começou a influenciar Judá e no final gerou reforma pública. Mesmo hoje, Josias permanece um exemplo claro de um princípio bíblico fundamental. Reforma externa começa com renovação interna. O líder deve experimentar mudança pessoal antes de poder implementar mudança pública. Um livro da lei, provavelmente uma cópia de Deuteronômio, foi encontrado durante a restauração do templo. A sua leitura revelou que a nação havia quebrado a aliança com Deus, incorrendo nas sanções previstas em lei para tal deslealdade, mas a fidelidade do rei foi levada em consideração. Verso 1, Josias. O nome desse rei, que reinou 31 anos, 640 a 609 a.C., quer dizer Jeová apoia, e realmente resolveu viver com o apoio divino desde o princípio. A narrativa de 2 Crônicas descreve como a corte real abandonou a idolatria logo no início de seu reinado. Mais de 3 séculos antes, o nascimento desse rei foi anunciado por um homem de Deus, 1 Reis 13, verso 2. Verso 2. Fez ele o que era reto. Ele cumpriu a aliança com o Senhor. O motivo foi apresentado em 2 Crônicas 34, 3. Ele buscou o Senhor no 8º ano de seu reinado e recebeu orientação no 12º ano. O caminho de Davi, seu pai. O povo tinha razão em ansiar por uma volta à pureza da época davídica. Capítulo 21, verso 24. Verso 3. Estamos aqui no ano 621 a.C. e Josias tem 26 anos de idade. 6 anos antes, morrera o último grande imperador, Assurbanipal da Assíria. Depois disso, os povos dominados foram se libertando até a Síria se tornar uma potência secundária com pouca autoridade fora da grande cidade de Nínive. Daí a liberdade que o rei Josias gozava para estender suas reformas. Verso 4. Conte o dinheiro. O primeiro passo na restauração do relacionamento convencional entre Judá e Deus foi angariar dinheiro para reparar o templo, 2 Crônicas 34, verso 9. Verso 5. A última reforma do templo tinha sido feita no ano 813 a.C., no reinado de Joás, capítulo 12, versos 6 a 12. O último rei justo, Ezequias, tinha morrido 65 anos antes da reforma de Josias. Isto explica, em parte, o estado de negligência do templo e o esquecimento do livro da lei, verso 8. Verso 8. Achei o livro da lei. É provável que o sumo sacerdote sempre soubesse da existência do livro, mas admite-se que, por muitos anos, qualquer leitura de um livro que condenasse os pecados nacionais seria punida com pena de morte, como quase acontecera com o grande profeta Jeremias, cujo ministério surgiu no fim do reinado de Josias. Jeremias 36, versos 20 a 26. Verso 10. Safã o leu. Era este um dos deveres do escrivão do rei. Não quer isto dizer que o rei não soubesse ler. Verso 11, nota homilética. É provável que esse livro fosse uma parte do Pentateuco, preferindo a teoria de que se tratasse de Deuteronômio. O que causou tanta emoção ao rei foi a decisiva condenação à idolatria, o pecado nacional. Deuteronômio 6, versos 13 a 15 e 28, versos 15 a 25. Nesta reação se evidencia o efeito da lei de Deus no coração arrependido.
Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3, verso 20. As ações do rei demonstraram um verdadeiro arrependimento, o qual rasga o coração e não apenas as vestes. Joel 2, verso 13. É o arrependimento que não nasce do formalismo de ir à frente em uma reunião pública ou de repetir uma oração lida em um livro. Verso 14. A profetisa Hulda. Duas outras profetisas descritas no Antigo Testamento são Miriam, Êxodo 15, 20, e Débora, Juízes 4, verso 4. Verso 17. Que a adoração de deuses pagãos veio a ser popular em Jerusalém é notado na descrição que o profeta Ezequiel faz da situação 10 anos após a morte de Josias, capítulo 8, versos 5 a 18. Verso 20. Os teus olhos não verão todo o mal que virá. Por causa do sincero quebrantamento do rei e de suas boas obras, verso 19. O segundo passo na restauração da aliança convencional entre Judá e Deus foi a renovação da aliança, capítulo 23, versos 1 a 3.